Irmãos, uma boa noite. A doce e graciosa paz de Jesus esteja com cada um. E em nome dele oferecemos ao Pai, juntamente com o Filho e ao Espírito Santo, este culto de adoração ao Senhor. Tributai ao Senhor a glória que é devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. São expressões que o livro de Crônicas registra e que o Salmo repete. E essas expressões retratam aquilo que é o culto que devemos prestar ao Senhor. Primeiro, deve ser uma tributação de glorificação ao nome do Senhor. Ou seja, o reconhecimento de que toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor devem ser tributados somente a Deus. Segundo, devemos trazer oferendas. E ofertas não apenas aquelas que dizem respeito à entrega voluntária da contribuição, mas a oferta de louvor, a oferta dos lábios, a oferta da vida, de dedicação ao Senhor, sobretudo. Entrar nos seus átrios é outra expressão que aparece aí no texto lido de 1 Crônicas 16, 29. Ou seja, adentrarmos ao lugar onde Deus se encontra, com uma finalidade. E a expressão final diz qual é essa finalidade: adorá-lo. Adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Com essas sentenças, nós vamos nesta noite cultuar ao Deus Trino, adorá-lo, suplicar-lhe o perdão, bendizer ao seu nome e receber dele instrução por meio da sua palavra. Então eu convido você a de pé se colocar e nós vamos ler, adorando ao Senhor, o Salmo 96. Abra sua Bíblia. E vamos fazer essa leitura uníssona. Texto bastante conhecido, que retrata o convite para louvarmos ao Senhor e para adorá-lo. Tributo que se deve à glória e à majestade do Senhor. Vamos ler juntos então, Salmo 96, tributo à glória e à majestade de Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo. Amém. Assim crendo e assim realizando, vamos abrir o nosso cenário. No hino Maravilhas Divinas, é o número 33 do Inário Novo Cântico. E vamos cantar em adoração ao Senhor, em tributo à sua glória
e a majestade que somente Ele tem. E assim, na beleza da santidade, adorarmos aquele que tem operado maravilhas. 33 do Inário Novo Cântico. Amém. Ainda de pé, nós vamos orar, uma oração de adoração. Convido a irmã Cidália Marinho, que nos dirija a Deus nesta oração, adorando a esse Deus que em glória e majestade habita, mas também se importa conosco, que entre nós tem realizado e operado maravilhas. Vamos orar. Querido Deus, nós te glorificamos nessa noite, Pai, porque Tu nos desse vida, Pai, vida para Te louvar, vida para dedicarmos a Ti, Pai, e nos trouxeste aqui nessa noite para prestar culto, Senhor, a Ti. Oh Deus. Nós Te glorificamos, Senhor, cada dia das nossas vidas, porque Tu deste, Senhor, o Teu Filho amado, por Verdade. nós, Pai, pelos nossos pecados. Muito obrigado. Nós Te agradecemos também, Senhor, pelas nossas famílias, por Obrigado, todos que estão Senhor. aqui, Senhor, também dedicando este culto, Pai, em gratidão a Ti, Pai. Nós Te agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho amado. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Abramos nossas Bíblias no Inário Novo Cântico,
o hino 32, Deus é fiel. Vamos nos colocar de pés, meus irmãos. O ensinamento bíblico se encontra no Salmo 51. Salmo 51, de 1 a 12. Amém? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar.
Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade do íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova de dentro de mim, um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Amém. Deus, aplica essa tua palavra em nossos corações. Senhor, Deus maravilhoso, Pai, nós louvamos o teu nome e engrandecido seja o teu grande e precioso nome. Nós aqui como igreja, Pai, nos achegamos diante de Ti para que o Senhor venha e perdoe todos os nossos pecados, Pai. Nós reconhecemos que somos pecadores. Nós somos alvos da sua misericórdia e pedimos que o Senhor nos aceite neste momento e nos perdoe, pois sabemos que o pecado está sempre diante de nós, Senhor. Mas o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus que se compadece de nós e nos livre, Deus, desses pecados que nós não venhamos, Deus, reincidir. Nós te pedimos, Senhor, que tenhas misericórdia do teu povo aqui reunido e que nos perdoe. É a oportunidade que o Senhor nos dá e que nós não assassinemos esta oportunidade, pois o Senhor continue nos agraciando com a sua doce e maravilhosa paz. Nós te bendizemos e rogamos a Ti, Deus, que apague todos os nossos pecados, Senhor. Nós te rendemos neste momento toda adoração e todo louvor. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. A igreja poderia sentar. A palavra da graça está no Salmo de número 32. Salmo 32. Versículo 1 e 2. Bem-aventurança de quem recebe o perdão. Salmo de Davi. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Amém. Vamos a um cântico congregacional.
estendemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, Senhor. Irmãos, nós temos nesta noite algumas informações, lembrando que a nossa programação do projeto Jubileu de Prata está em pleno desenvolvimento. Algumas ações não têm tido a participação como gostaríamos que os irmãos tivessem envolvidos, mas estamos em uma realização do nosso projeto. Certamente é porque algumas dessas ações não dizem muito respeito a algumas pessoas, né, de faixa etárias diferentes. Como ontem, por exemplo, a ação recreativa que tivemos aqui no salão, algumas pessoas talvez entenderam que era somente para a garotada e para a mocidade, mas não, foi para toda a igreja. E graças a Deus foi uma programação muito interessante e assim estamos cumprindo, conforme o programa, as ações dos processos referentes ao nosso jubileu de prata que acontecerá o ano que vem. Então fique atento, ali no mural tem um organograma ou um cronograma, melhor dizendo, das atividades e participe das demais, tá certo? Teremos ainda mais uma atividade nesse mês de outubro e teremos outras duas no mês de novembro e mais outras duas no mês de dezembro. Fique atento, participe e ore e divulgue as programações. Embora aconteça só no próximo final de semana, mas quero reforçar aqui que no dia 31 nós estaremos aqui na última sexta-feira do mês de outubro, estaremos realizando a nossa reunião matinal de oração, 6h30. É um tempo oportuno para você orar e, como diz 2 Crônicas 7,14, se humilhar, buscar ao Senhor, se convertendo dos seus maus caminhos e pedir a Deus para que haja em nossa terra cura, haja ação de Deus sarando a nossa nação. Estaremos logo depois da semana em que conheceremos o presidente para o novo mandato no Brasil. Então é um tempo oportuno para você vir orar, suplicar e apresentar a Deus, seja ele quem for, eleito ou ela. Que o Senhor abençoe esta nação. O fato é que um dos dois presidirá. Então você precisa simplesmente orar e suplicar a Deus por nossa nação. Aproveite isso e na sexta-feira, às 6h30 da manhã, estaremos aqui. E também estaremos agradecendo a Deus pelo tempo da reforma protestante. Estaremos comemorando 497 anos, é isto? Da reforma protestante. Quase há 500 anos atrás, nós tivemos o brado da reforma. Então nós vamos orar agradecendo por isso também na sexta-feira, já que é 31 de outubro, tá bom? E por fim, quero também dizer aos irmãos que a nossa programação no mês de novembro da ação social será realizada lá em Mata de São João, com aquele trabalho que temos sempre realizado, chamado Mackenzie Voluntário. Então, os interessados, por favor, depois
nos procurem para que a gente possa saber o número de pessoas que estarão se deslocando para essa atividade, para que os irmãos lá possam nos receberem e a gente também ajude e contribua nesse trabalho da ação social ali em Mata de São João. São esses então nossos comunicados e a nossa saudação também àqueles que nos visitam ou que nos assistem pela internet. Convido você para abrir a sua Bíblia e fazer isto no livro dos Salmos. E vamos ler o Salmo 148, texto que foi nesta manhã lido, onde tivemos a nossa reflexão. Agora vamos ler com o entendimento ainda fresquinho em nossa mente do que é esta mensagem do Salmo 148. Vamos ficar de pé e fazermos essa leitura de maneira alternada. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos estarão lendo os versos pares. Após a leitura, teremos nosso momento dos cânticos espirituais e, na oportunidade, a entrega dos dízimos e ofertas. Diz assim a palavra de Deus: Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Aleluia. Pode sentar, meu irmão, minha irmã, os nossos irmãos que estão responsáveis por esse momento de cântico, podem agora nos conduzir. Graça e paz, igreja, amém? Montes, árvores, abismos, sol, lua, estrela, todos louvam o nome do Senhor, amém? Vamos cantar isso nesse momento. Senhor vem do alto dos céus, louvai nas alturas, todos seus anjos e suas legiões celestiais. Louvai sol e lua, estrelas luzentes, louvai céu dos céus, pois ele mandou e foram criados. Louvai ao nome do Senhor. Louvai-o abismos e monstros marinhos, fogo e neves que lhe executam a voz, montes e árvores
Louvai ao Senhor, bem do alto dos céus, louvai nas alturas, todos seus anjos e suas legiões celestiais. Louvai sol e lua, estrelas luzentes, louvai céu dos céus, pois Ele mandou e foram criados. Louvai ao nome do Senhor. Louvai o abismos e monstros marinhos, fogo e neves que executam a voz, montes e árvores e os animais, homens, mulheres, crianças e velhos, louvem seu nome, pois só Ele é excelso, sua majestade é acima da terra e do céu. Louvai-o, abismos e monstros marinhos, fogo e neve, os que executam a voz, montes e árvores e os animais, homens, mulheres, crianças e velhos, louvem seu nome, pois só Ele é excelso, sua majestade é acima da terra e do céu. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém. Louvai ao Senhor todas as criaturas dessa terra. Nesse momento, vocês podem dedicar os seus dízimos e ofertas ao Senhor. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, pra sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele exaltado, o Rei exaltado do céu, eu louvarei. Ele exaltado, pra sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Amém. Só o Senhor é exaltado nos céus. Ele é exaltado e Ele também é poderoso. Vamos cantar
seja o nome do Senhor. Vamos voltar agora ao primeiro amor. Aquele amor que nos amou primeiro. Que nos deu seu Filho pelos nossos pecados. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero louvar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero louvar a Deus. Amém. Convidar ao diácono João Santos, que nos dirige a Deus na oração de louvor, e agradecendo também por esse momento onde entregamos aqui nossos dízimos e ofertas. Oremos, irmãos. Obrigado, Senhor. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Amém.
favor, Senhor. Amém, amém. Podem sentar, irmãos. Eu esqueci de dizer na hora dos anúncios que essa semana o diácono Thales está retornando com Maria Alice. Nos deixaram saudosos. Então, se você quiser se despedir deles, faça isso até depois do culto, porque somente quem sabe no final do ano, não sei, aí eu já estou jogando verde, colher maduro, né? Ou lá no acampamento, poderemos vê-los novamente, tá bom? Então, depois abrace e veja aí o tempo de comunhão que você ainda tem restante com Ele. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no texto do Evangelho de Lucas, mais uma vez. E agora nós vamos ao capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 11. Lucas, capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 11. Você poderá, mesmo assentado, acompanhar aí atentamente a leitura. E após o que certamente já é de costume, você vai manter a sua Bíblia aberta. Tá bom? Lucas, capítulo 6, do verso 6 ao verso 11. Esse texto faz parte da narrativa dos sinópticos, ou seja, tanto Lucas quanto Mateus e Marcos narram essa mesma história do ministério de Jesus. Todos falam de um homem que estava com a mão encolhida, a mão ressequida, e numa oportunidade em que Jesus se encontrava na sinagoga, num dia de sábado, então ele ali esteve e Jesus cura esse homem. Agora apenas Lucas faz uma menção que diferencia das outras narrativas, porque Lucas, precisamente, talvez por ser ele médico, além de historiador, ele cita que a mão direita deste homem é que estava encolhida. E há uma explicação muito interessante para isso, porque Lucas estava querendo dar importância àquilo que mais traz para o entendimento a destra, que é o lugar de honra, o lugar de produtividade, o lugar de ação. E possivelmente o que o Lucas estava querendo dizer é que este homem estava impedido de produzir, porque estava com a mão ressequida. Nós vamos dar uma andada depois em Mateus e em Marcos, mas vamos ler aqui Lucas 6, de 6 a 11. Apenas essa menção inicial para você ficar em mente com esse diferencial. Nos diz assim a palavra de Deus: sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Amém. Interessante que o texto nos fala de uma demanda, de uma luta
dos princípios rígidos da lei e da interpretação dela, que era feito pelos escribas e fariseus, os doutores da lei, e a pessoa bendita de Jesus, a nova aliança, o novo pacto. Os fariseus agora estavam colocando entre Jesus e eles, na divisa de uma discussão, um homem que ali estava na sinagoga com um problema sério, um problema de impedimento na sua atividade, na sua função. Em outra ocasião que nós tivemos a oportunidade de falar aqui nesse texto, nós dissemos que possivelmente esse homem produzia muito com a sua mão, a mão ressequida. Não sabemos que profissão ele possuía. O certo é que Lucas faz questão de dizer que a mão direita, que é algo que traz a importância da honra, da dignidade, da produtividade de alguém, porque para os judeus a mão direita tinha representação, tinha este significado. Era a mão da honra, era a mão da dignidade, era a mão que realizava, era a mão que produzia. E Lucas faz menção da mão direita para mostrar que ali estava alguém extremamente carente e necessitado de uma intervenção poderosa, de uma intervenção miraculosa do Senhor. E os escribas e fariseus, conforme o texto que nós lemos, o versículo número 7, ali estavam para observar, porque a ideia deles era entrar numa demanda com o Senhor Jesus Cristo para ver se ele realizaria algum milagre no sábado. E é interessante que esses homens estavam muito presos às cerimônias da antiga dispensação. E aquilo que era novo, aquilo que era a apresentação do evangelho, da graça, para eles era inaceitável. Eles não tinham a compreensão e relutavam em aceitar que Jesus, a boa nova, que Jesus, a novidade de vida, que Jesus, que trazia o novo, pudesse mudar, pudesse inverter a ordem e os valores da consciência rígida e estagnada da religiosidade que eles professavam. Eles não admitiam a possibilidade do novo se inserir na vida das pessoas. E aqui, meu irmão, minha irmã, está justamente o que muitas vezes acontece hoje também. O aspecto meramente religioso, o lado meramente ritualista, o cumprimento apenas daqueles deveres que dizem respeito à nossa religiosidade, nos impedem de enxergar a pessoa bendita de Jesus em sua plenitude de graça. O novo está sempre na pessoa de Jesus. A novidade está sempre em Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que quem está em Cristo, nova criatura é. E havia na mente desses homens, desses doutos da lei, desses escribas e fariseus, esta dificuldade. Quer ver? Olha o versículo de número 39, que aparece aí no capítulo 5. Jesus vem falando sobre o jejum, e depois ele apresentar-se como Senhor do sábado, mas dentre essas realidades, o versículo 39 diz assim: e ninguém, disse Jesus, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Jesus estava fazendo uma menção aqui clara de que a religiosidade vazia, a religiosidade estancada, a religiosidade meramente ritualista daqueles homens impedia o novo. Eu acho interessante esse versículo 39, porque nos remete lá para João capítulo número 2. Vocês estão bem lembrados. Quando Jesus deu início aos seus sinais e prodígios, João narra que ele o fez numa festa de casamento. Vocês se lembram o que aconteceu naquela festa, lá em Caná da Galileia? O que foi que acabou? O vinho. E Jesus então, no momento oportuno, entra em ação e transforma a água, mandando que fossem enchidas aquelas talhas que eram usadas para cerimônias religiosas ritualistas dos judeus, e os serventes fizeram isto, encheram de água aquelas talhas, e quando trouxeram a Jesus como ordem e como princípio que a mãe de Jesus mesmo disse, fazei tudo o que ele vos disser, e a
água chega, Jesus manda que tirem o vinho e levem ao mestre-sala. E quando ele prova, ele fica espantado, porque o vinho que agora estava sendo servido, o novo, era melhor do que o vinho que havia acabado. Isto contrariava a lógica, porque numa festa se serve primeiro aquelas coisas que são, né, razoavelmente boas, porque quando tiver todo mundo farto, se você empurrar o que não presta, vai dar resultado. Jesus inverteu a ordem lógica. Ele colocou o melhor depois, porque o novo em Jesus é sempre melhor. E os discípulos estavam aprendendo com Jesus aqui esta lição. E os escribas e fariseus, por causa da sua religião rígida, da sua interpretação somente com os olhos da antiga aliança, com a lei como princípio elementar, sem entender o princípio da lei, apenas a letra fria, não entendiam o novo que estava por vir. Aí Jesus entra na sinagoga, diz o versículo 6, num sábado, e ensinava, como de costume, já que ele também era mestre. E por certo, Jesus estava ministrando lições preciosas ali. E estava naquele local um homem cuja mão direita era o quê? Ressequida. Eu fico pensando que na igreja, muitas pessoas vêm de maneira assídua, regularmente, frequentam a comunidade, mas estão com a vida totalmente ressequida, tal este homem. Estão ali, mas não tem algo novo na vida deles, porque estão simplesmente por cumprimento de algum princípio religioso, por alguma obrigação ritualista, ou por alguma norma que rege a necessidade de ali estarem. Ouvem os ensinos, estão presentes, mas a vida continua seca e murcha, porque não estão olhando para Jesus, aquele que é o novo que faz a diferença. E o que é pior, às vezes dentre esses se encontram também os que são críticos, os que estabelecem sempre um porém, estabelecem sempre uma questão, levantam sempre um questionamento, nunca estão ali para ver o novo acontecer. Isto é comum em nossos dias também. Gente que não consegue contemplar a novidade que há em Jesus, porque estão presos à religiosidade. E aí, o que Jesus faz? Conhecendo o que passava na mente daqueles homens, o versículo número 7, diz que eles estavam observando, procurando ver se ele faria o quê? Uma cura no sábado. Para a interpretação da religião, fazer qualquer atividade relativa à produção para ganho, à produção para obter e ter resultado, para os judeus era ferir o quarto mandamento. Era atentar contra o princípio de que no sábado não se podia fazer coisa alguma. E Jesus então os confronta. O que era maior? A necessidade de alguém que ali estava precisando de uma intervenção miraculosa ou a lei rígida? Até porque o que Jesus fez não foi para ganho, para produção no dia do descanso. Pelo contrário, foi uma atividade que honrou e glorificou ao próprio Deus, porque trouxe benefício. E na dispensação antiga, a guarda do sábado era para se adorar a Deus, mas para produzir exercícios de misericórdia, para realizar feitos que atingissem a necessidade dos outros e para que pudessem assim adorar ao Senhor. Logo, curar uma pessoa no dia de sábado na sinagoga não estava ferindo em coisa alguma o princípio geral de guardar o sábado, mas para aqueles homens ritualistas, apenas religiosos, isto era uma agressão ao entendimento e à interpretação da lei. E o que Jesus faz? Versículo de número 8 diz: conhecendo-lhes os pensamentos, nos traz aqui, nos remete à ideia de que o Senhor é onisciente, que o Senhor sabia perfeitamente o que pairava na mente, no coração deles, qual a trama que existia na mente deles, que era simplesmente condenar os atos
e as ações de bondade, de misericórdia e de amor de Jesus, o Salvador, que traria benefício às pessoas, que traria cura às pessoas, que traria salvação a quem estava perdido. Quando eu falo de que Jesus conhecia os pensamentos desses escribas e fariseus, está sendo dito aqui que Jesus sabia o que eles estavam tramando. Você sabe o que é trama? É uma palavra usada em muitos segmentos. Por exemplo, na ordem do campo da ciência, da representação, filmes ou peças de teatro, trama diz respeito ao quê? Ao desenrolar de uma história que está sendo contada. Algumas tramas são assim meio atrapalhadas, mas você fica ali assistindo porque quer ver qual o desfecho daquele filme. Outros você nem consegue assistir. Mas existe uma trama, existe um andamento de começo, meio e fim. Esse é um sentido de trama na ciência da arte, ou melhor, na sétima arte, que é a representação, ou o cinema, ou o teatro. Mas a palavra trama é usada também na linha de confecção. Não sei se você sabe disso, mas os tecidos, quando eles não são lisos, eles têm tramas, que são as linhas cruzando para formar algum desenho, alguma imagem, para apresentar-se aquele tecido, mesmo sem estampa alguma, com a trama que foi trabalhada pelo tecelão. Mas a palavra também tem um sentido trama, no sentido de armação, que é o sentido pejorativo, é o sentido de colocar uma armadilha, é o sentido de colocar a pessoa em xeque. E há muitas tramas acontecendo hoje em meio ao campo religioso. E os segmentos religiosos estão cheios de pessoas que estão tramando contra a graça bendita de Jesus Cristo. Estão querendo construir um ideário, um imaginário de uma representação meramente religiosa, de um conceito meramente ritualista, para que as pessoas não encontrem, não enxerguem, não vislumbrem a pessoa bendita de Jesus, o Salvador. E está cheia de representações dessas aí, nos segmentos do evangelicalismo brasileiro, onde Jesus não aparece. O que aparece são os homens, ou as suas apresentações, ou as suas ofertas, menos a Jesus Cristo. E é mais ou menos isto que o texto está dizendo aqui no versículo número 8. Jesus sabia o que eles estavam tramando. E por saber, sem qualquer iniciativa deles, Jesus é quem toma a iniciativa. Olha o versículo número 6, que diz: levanta-te, diz ao homem da mão ressequida, e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Jesus então diz a eles, agora a esses que ele estava conhecendo o pensamento, lendo todo o imaginário daqueles homens, querendo acusá-lo, querendo colocar em prova, querendo colocá-lo em xeque, querendo colocá-lo contra a própria lei de Moisés, a quem Jesus não veio revogar e sim cumprir. Jesus então diz a eles: o que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Olha a inteligência de Jesus. O quarto mandamento impedia que você usasse o sábado para realizar qualquer trabalho que produzisse rendimento, ganho, ou qualquer atividade que fosse meramente entretenimento, ou qualquer coisa frívola que fosse produzida. Mas o quarto mandamento jamais impedia o exercício da misericórdia, a prática do amor e a assistência a quem estivesse necessitando. Jesus vai no cerne, na questão: o que vocês acham?
é certo fazer o bem ou o mal? Já deixou aqueles homens desarmados. Porque se eles dissessem que é certo fazer o bem, eles estariam concordando com o que Jesus iria realizar. Se ele dissesse que não pode se praticar o mal, ofender o sábado, Jesus estaria dizendo, então, assistir uma pessoa que precisa de ajuda é um bem ou um mal? Eles ficariam sem respostas. E foi justamente isso que Jesus colocou, porque Jesus inverte a lógica humana. Jesus inverte o senso de logicidade das pessoas que apenas se colocam como religiosos, como pessoas cumpridoras de ritos e não pessoas que se rendem à graça bendita e redentora do Senhor Jesus. Aí ele coloca no versículo número 9, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? E aqui Jesus entra numa questão mais ampla. A cura daquele homem que teve a sua mão restaurada, a sua mão de novo à produção, a sua dignidade devolvida, era mais do que simplesmente voltar à atividade, voltar ao trabalho. O que Jesus estava dizendo é que ele veio para trazer vida, como ele próprio anunciou, e vida em abundância. Quem foi alcançado pela graça de Jesus, quem foi alcançado e visitado pelo poder sanador do Senhor, tem vida. E o que Jesus está querendo colocar para aqueles homens é o seguinte: vocês acham que a salvação é pequena demais e vamos deixar alguém perecer, morrer, deixar de ter vida só porque é sábado? De forma alguma. E então o texto conclui dizendo que Jesus, fitando todos ao redor, como se estivesse querendo dizer, alguém vai aqui se levantar? Ou só vocês, escribas e fariseus? Tem mais alguém que concorda com essa interpretação fria, gélida, seca da lei? Jesus fita os olhos ao auditório e diz para o homem, estende a mão. E ele assim o fez, e a sua mão foi o quê? Restaurada. E o texto termina dizendo que eles se encheram de furor, de raiva, e começaram a discutir entre si ao que fariam a Jesus. Eu gosto desse versículo número 11, porque enquanto Jesus, com a sua graça, salva, cura e realiza benefícios àqueles a quem Ele quer bem, os que se associam para praticar aquilo que é contra a vontade de Deus, terminam sendo entre si inimigos. Quando o texto diz que eles se encheram de furor e discutiam entre si, eles entraram numa profunda discussão. E eu não sei o que o texto diz além disso, mas eu posso imaginar. Talvez alguns estivessem concordando com o que Jesus fez, e outros dizendo, não, o que ele fez foi ferir a lei. E eles se desentenderam, cheios de furor, não conseguiram chegar a uma conclusão a não ser, precisamos fazer alguma coisa para parar com esta ação de salvação, esta ação de redenção que este homem está realizando. Vocês sabem qual foi o fim disso tudo. Os evangelhos narram que eles julgaram Jesus, levaram-no a um juízo temerário, condenaram, o crucificaram e o sepultaram. Como prova de que o intento deles era justamente tentar fazer calar a ação da bondade de Deus. Mas vocês sabem que não resultou em nada, né? Jesus de fato morreu, foi sepultado, ressurgiu ao terceiro dia, vivo está e continua realizando grandes feitos ainda hoje. Que lições eu tiro daqui nesta noite, meu irmão, minha irmã, antes de irmos embora? Eu quero tirar aqui duas lições. Uma,
estampada na pessoa de Jesus e outra estampada na pessoa de quem recebeu o benefício. Primeira coisa que eu queria mostrar para os irmãos e dizer nesta noite é que em Jesus estão todos os atos de bondade e de caridade de Deus para com aqueles que dele precisam. Somente em Jesus vamos encontrar graça sanadora. Somente em Jesus vamos encontrar graça restauradora. Somente em Jesus podemos retomar de novo toda ação de produtividade, de honra e dignidade que alguém possa ter. Estou vendo aí os discursos políticos desses dias de campanha. E eu fico impressionado como o tema da dignidade humana é trazido e levantado. Tanto um quanto o outro falam de dignidade humana. Inclusive, a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, ela alude uma referência muito grande à dignidade do homem. Estamos ali com advogados e sabemos que os direitos humanos e aqueles que fizeram a ciência jurídica e enveredaram pelo caminho dos direitos humanos, pregam e cristalizam todas as teses nos direitos humanos. É ou não é verdade, doutor? Direitos humanos é o que está em voga. E em nome da dignidade humana se levantam as teses mais absurdas, como por exemplo, a aprovação de um casamento homoafetivo. Em nome da dignidade humana se levanta questionamentos os mais aberrantes possíveis. Na realidade, a dignidade humana só pode ser restaurada pela graça bendita e regeneradora de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Porque o homem sem Jesus é totalmente depravado. O homem sem a graça restauradora se encontra no estágio de miserabilidade, no estágio de total depravação, como diz Calvino. Não há dignidade nenhuma naqueles que não foram alcançados pela graça redentora de Cristo Jesus. E aqui eu não estou me referindo à questão meramente social, antropológica, me refiro a algo mais elevado, que é a alma, que é o homem ser alcançado por uma graça que transforme o seu interior, lhe faça produzir e sentir-se bem diante dos seus semelhantes. Somente a graça de Jesus pode fazer isso. Por isso que eu fico triste quando eu vejo crentes discutindo, alguns se intrigando, alguns inclusive deixando relacionamentos serem trincados, porque acreditam que o candidato A ou o candidato B é quem vai trazer dignidade à pessoa. Homem nenhum vai mudar esta nação. Mulher nenhuma vai mudar esta nação. Enquanto o coração do homem não for transformado, atingido, alvejado pela graça de Deus, a humanidade vai ser sempre a mesma, cheia de pecados. A humanidade vai ser sempre a mesma, com os mesmos pensamentos. E não se iludam, aqueles que hoje combatem aquilo que outrora defendiam, amanhã voltam a defender aquilo que hoje combatem. É assim, esta é a lógica da política em qualquer país, em qualquer lugar do mundo. Quem está do lado hoje, basta os interesses de serem chamados, que passará para o lado do outro amanhã, se os interesses deles forem novamente colocados. É assim que funciona. Portanto, eles não estão pensando jamais na dignidade do homem. Quem pensa na dignidade do homem é o próprio Senhor Jesus Cristo. Somente Ele, e pensa de uma forma integral, alcançando o coração, alcançando a mente, trará ao homem uma mudança de vida. Ele alcançará nova postura, deixará de viver uma vida seca, sem produtividade, sem dignidade, e virá a ser um homem restaurado para a glória do Senhor. E é isso que a igreja tem que pensar. Se você observar, meu irmão, minha irmã,
Olha só o que acontece no versículo 12 em diante. O texto está bem claro, Jesus está escolhendo quem? Os apóstolos. Depois de orar e passar a noite diante de Deus em oração, ele escolhe aqueles que seriam os seus discípulos. E olha a lista que aparece aí, versículo 14. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e até Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Jesus faz a escolha na narrativa de Lucas dos discípulos logo após realizar esse grande feito, porque esta é a missão da igreja, queridos. É não se intimidar, é agir, é restaurar e apresentar a mensagem de salvação aos que estão vivendo a vida seca, indigna e totalmente atrofiada por causa do pecado. Esta é a missão da igreja. Segunda lição que eu tiro aqui desse texto, na pessoa bendita de Jesus, é que em Jesus existe todo o exercício da misericórdia. Quando Jesus olha aquele homem sentado no auditório, veja que o versículo número 6 diz que num sábado ele entrou na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali quem? Um homem cuja mão direita era exequida, encolhida. Dá para você criar essa imagem na sua mente? O auditório sentado aí e um homem ali com a mãozinha encolhida. Certamente este homem frequentava a sinagoga. Certamente este homem ia ali aprender dos ensinos. Certamente este homem habitualmente ali estava sentado. Mas entrava e saía a cada sábado com a mão encolhida. Até o dia que quem estava ensinando ali naquele auditório era o rabi por excelência. Era o mestre dos mestres. Era Jesus o Senhor. E Jesus então fita os olhos e diz para aquele homem: vem para cá. O homem se levanta, se põe de pé e Jesus disse agora: estende a mão. E ele prontamente estendeu a mão e ficou restaurado da sua enfermidade. Jesus é o único que pode exercer com misericórdia. Só Ele pode trazer o exercício da graça que transforma, da graça que restaura, da graça que nos habilita de novo a produzirmos aquilo que seja para a glória e louvor do Senhor. Amém? E em terceiro lugar, esse texto nos ensina, na figura de Jesus aqui estampada, que somente Jesus conhece nossos dramas e conhece também o coração daqueles que tramam para não sermos abençoados. Somente Ele tem o poder para restaurar. Somente Ele pode nos fazer de novo criaturas completamente regeneradas e salvas, ainda que pecadoras, mas devolvidas com uma ação diferenciada de sermos novamente dignos aos olhos do Senhor. Amém? Agora quero falar do que eu aprendo com a visão do homem da mão ressequida. Nós sabemos que as mãos representam atividade. Temos aqui uma irmã artesã. Deve ter outros artesãos aqui, né? Inclusive, o seu site leva um nome interessante, Mãos Arteiras. Mas não é arteira de fazer, como a gente entende, de uma maneira
pejorativa, né? De gente arteira, que pronta, embora parece que o filho caçula dela era muito arteiro. Em toda casa tem um arteiro. Mas não é nesse sentido, é no sentido de arte, de produzir, de fazer. Casa das Mãos Arteiras é o nome. Pode entrar nesse site lá que você vai encontrar obras das Mãos Arteiras de Silvia Assumpção. E você deve ter na geladeira da sua casa um imãzinho que as mãos arteiras fizeram. As mãos simbolizam fazer arte, produzir. Tem muita gente hoje na igreja que poderia estar produzindo, trabalhando, fazendo alguma coisa para o Senhor, mas está ainda sem o alcance da graça, por isso não produzem. Precisam ouvir o chamado do Senhor, vir para o meio, estender a mão e produzir. Cada um de nós aqui, chamados pelo Senhor, postos no meio, na congregação, teremos condições de produzir algo para a glória de Deus. Pense nisso. As mãos, elas representam atividade. O que você tem feito para Deus nos últimos dias da sua vida? Onde você tem se apresentado para produzir para o reino de Deus? O Senhor está te chamando hoje. Segundo, é preciso que você tenha disposição e venha. Olha aí o texto, versículo 8. Mas ele, conhecendo os pensamentos daqueles que queriam condená-lo, os escribas e fariseus, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E o homem ficou lá, não foi? Eu fico imaginando o que passou na cabeça desse homem. Vou ou não vou? Eu sou aqui da sinagoga, eu sou da linha desses homens, eu tenho ouvido os ensinos deles todos os sábados. Se eu for, o que eles vão pensar de mim? Mas se eu ficar, será que vai acontecer algo pior do que o que eu já vivo? Eu imagino o que passou na mente desse camarada. Você deve imaginar que a situação não foi fácil. Imagine lá a pessoa com a mão ressequida, todo sábado lá na sinagoga, aqueles homens que ele ouvia os ensinos todos os sábados estavam ali, conheciam a rigidez da lei, porque assim lhes era ensinado, e agora Jesus diz o quê? Levanta e vem para o meio. O homem não contou até 3. Olha o que o texto diz aí. Levantando-se, permaneceu de pé. 2 coisas aqui. Ele teve a disposição, imediatamente se levantou e permaneceu ali como quem diz: eu sei o que eu quero. Você já viu alguém com dúvida? É terrível, né? Eu participo de alguns auditórios de plenário e quando está um tema em discussão, a percepção de quem está ali fica dividida. E geralmente há uma contradita. E eu gosto de usar a tribuna nas reuniões de presbitério e de vez em quando eu contradito alguma propositura que é apresentada em algum documento. E eu acho interessante quando o presidente vota em votação. Os que são favoráveis, fiquem de pé. Aí a gente vê alguns levantando prontamente, mas a gente vê outro olhando assim: será que eu levanto? Como quem diz: eu vou ou não vou nessa? E às vezes acontece isso aqui com algumas pessoas em relação à graça e ao convite, ao chamado de Deus. É preciso tomar posição, é preciso ter disposição, é preciso acreditar e obedecer ao convite, ao chamado de Deus, sem dúvida, sem titubear, e permanecer de pé. Ou seja, é isso que eu quero para a minha vida.
Algumas pessoas ainda vivem na sinagoga, vivem na igreja, estão sentados no banco e não se posicionaram com firmeza ainda. Não permaneceram ainda com firmeza naquilo que querem. Está na hora de você decidir hoje. Jesus ou a religião? O ritualismo ou a novidade? A restauração ou continuar no estado em que se encontra? Produzir ou continuar inativo? Ter a dignidade restaurada ou continuar aí nesse mesmo estado, anos e anos, domingo após domingo, sem disposição alguma? Levante-se, disponha-se, fique de pé, posicione-se ao lado de Jesus. E por fim, este homem me traz uma representação de que é preciso obedecer. Olha o texto aí, versículo número 8, levantou-se, permaneceu de pé. Agora veja só o versículo de número 10. E fitando todos ao redor, disse a quem? Ao homem: estende a mão. E assim ele o fez. E a mão lhe foi restaurada. Olha que coisa que diferencia a primeira convocação de Jesus, que ele se dispôs, permaneceu de pé ali no meio, para estender a mão. Agora vem o segundo ato. É obedecer, é esticar a mão. Agora, imagine o que passou na cabeça desse cidadão. Pensa aí comigo, em seu Moabão. Você que toca aí. A mão está encolhida. Você ouve, se põe de pé. Permanece de pé. Aí o Senhor diz, estende a mão, e você diz, vou ou não vou nessa? Será que eu vou ficar curado? Será que a minha mão vai, de fato, ser restaurada? Não, ele obedeceu simplesmente, diz o texto aí, versículo número 10, que assim o fez. Quem ouve o chamado de Deus não pode sequer vacilar, precisa obedecer. Quem quer encontrar restauração para a vida, tem que estender a mão para aquele que restaura, para aquele que transforma, para aquele que cura. Não pode ficar aí encolhido. Agora, quem quiser permanecer com a vida encolhida, com a vida parada, com a vida sem sentido, vai ouvir, vai ouvir, vai ouvir, e não voltará para casa restaurado. Quero concluir chamando você nesta noite a pensar e a buscar o lugar que você quer se encontrar. O texto nos mostra que há sempre pessoas que se levantam tentando coibir, impedir a ação de Deus. Mas também o texto nos mostra que existe um Deus que conhece todas as coisas, está sempre disposto a reverter o quadro, a inverter a lógica e a mudar a vida das pessoas. E este é Jesus, o Senhor, que está aqui nesta noite e que te chama para vir por meio, para ficar de pé, para ter a vida restaurada, para ter a dignidade restaurada. Que Jesus, o Senhor, aqui presente nesta noite, produza em sua vida a transformação que você precisa. Esta é a nossa oração. Fica de pé.
vamos cantar um cântico, depois vamos orar. Hoje é o tempo oportuno para a salvação. Hoje é o dia da ação miraculosa de Deus na sua vida. Hoje é o dia de sair da sequidão, da improdutividade, desta vida mirrada, encolhida, e vir para o Senhor. Preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa Na casa dele. e não ando E sozinho. quando Jesus está presente, Estou sozinho, Ele está aqui. pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa
eu convido ao irmão presbítero licenciado Marcelo Berengue, que nos dirige a Deus numa oração nesse instante. E creia, Deus cuida de você, se importa com você. Sim, Senhor, Tu cuida de nós, Tu cuida da Tua igreja, Oh, Deus. Tu cuida do Teu povo. Isso é motivo de alegria para nós. Oh, Deus. Isso é motivo de regozijo, de satisfação e de contemplação de tão grande Nossa. bondade, misericórdia e amor para com nós. Obrigado. Rendemos-te graça, Senhor. Te adoramos na beleza da Tua santidade. Oh, Deus. E todo esforço que fizermos, ó Deus, sabemos que é pouco diante de todos os Seus benefícios. É verdade, Senhor. E que daremos por esses benefícios a nossa gratidão, Oh, Senhor. o nosso zelo pela Tua palavra, Oh, Deus. a nossa comunhão com os irmãos e com a Tua igreja Oh, e, Senhor. sobretudo, o nosso desejo de Te servir mais. Amém. Ó Deus, renova a nossa esperança, Por favor, Senhor. dá-nos ânimos para prosseguir neste mundo de tentações, Oh, Deus. de dificuldades. Fortalece, ó Deus, a nossa alma, Oh, pois Senhor. só Tu podes fazer isto. E se Tu encontrar, ó Deus, alguma motivação em nós que não seja do Teu agrado, Oh, Deus. retira, Senhor. Porque importa que o adoremos em espírito e em verdade. Sim, Senhor. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, Por favor, Senhor. continua conosco e nos enche de gozo, o gozo da Tua glória. Amém. Em o nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. E que agora a graça bendita de Jesus, que refaz e traz vida, o amor de Deus, o nosso Pai, que nos encontra na condição de pecadores, que nos dá a salvação, Cristo Jesus, e todo poder e manifestação do Espírito Santo de Deus, que opere e aplique em nós a graça redentora e restauradora de Jesus, repouse sobre vós, igreja do Senhor aqui reunida nesta noite, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Podem sentar enquanto chegamos à porta.